nesta manhã de sábado, celebrando São João Crisóstomo, bispo e doutor da Igreja. A liturgia nos traz o Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículos de 43 a 49. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração. Mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Por que me chamais Senhor, Senhor, mas não fazeis o que eu digo? Vou mostrar-vos com quem se parece todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as põe em prática. É semelhante ao homem que construiu uma casa, cavou fundo e colocou o alicerce sobre a rocha. Veio a enchente, a torrente, deu contra a casa, mas não conseguiu derrubá-la, porque estava bem construída. Aquele, porém, que ouve e não põe em prática, é semelhante a um homem que construiu uma casa no chão, sem alicerce. A torrente deu contra a casa e ela imediatamente desabou. E foi grande a sua ruína, e foi grande a ruína dessa casa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No início deste programa, eu falava que hoje estamos celebrando São João Crisóstomo, bispo e doutor da Igreja. Ele que nasceu por volta do ano 349, hoje Ásia Menor. São João Crisóstomo, de uma família rica, abastada, e ele escolheu o caminho da humildade, o caminho de abraçar o projeto de Deus de forma concreta, no sentido de amar a Deus nos pobres, no sentido de, como diz o Evangelho de hoje, um homem que ouviu e colocou em prática a palavra de Deus. Somos todos, queridos ouvintes, convidados no dia de hoje para colocarmos em prática a palavra de Deus. Como é fácil a gente falar, como é fácil a gente dizer que é cristão, como é fácil a gente dizer que é católico, como é fácil a gente, às vezes, até carregar uma cruz no peito. Mas como é difícil a gente poder concretamente assumir o projeto de Deus em nossas vidas. Porque o projeto de Deus não é o falar, mas é o falar e o agir. Por isso Jesus conta esta parábola dirigida a seus discípulos, deste homem sábio, deste homem que é capaz de construir a sua vida espiritual em Jesus. Jesus que é o alicerce
o fundamento, a base da nossa vida espiritual. Se a nossa vida espiritual não estiver enraizada em Jesus, nós vamos até pensar que estamos construindo a nossa casa em terra firme. Mas não é também o falar. Jesus diz que a gente conhece uma árvore pelos seus frutos. Queridos ouvintes, quais são os frutos que nós estamos produzindo no dia de hoje? Será que é os frutos do falar? Será que é os frutos do enganar? Será que é os frutos de condenar? Ainda ontem o Evangelho dizia para a gente primeiro tirar a trave do nosso olho, para depois tirar o cisco do olho do irmão. E nós vamos, entra dia, sai dia, e a gente continua a mesma coisa, levando uma vida como se fôssemos os próprios construtores, como se fôssemos o alicerce da nossa casa, o sustento da nossa vida espiritual. Quem se coloca como alicerce espiritual da sua própria vida vai arruinar. Não sou eu que estou dizendo, é o próprio Jesus que nos fala no Evangelho de hoje. E esse alicerce, ele está fundamentado em ouvir e colocar em prática a palavra de Deus. Não é de outra forma, não existe outra forma. Jesus dirige esta palavra aos seus discípulos e diz: não existe árvore boa que dê frutos ruins. Então, a gente conhece a árvore é pelos frutos. Se a árvore dá um fruto bom ou não, vai depender, né? Se esta árvore é boa ou não, vai depender dos seus frutos. Poderia ser a pergunta para cada um de nós no dia de hoje, quem sabe para o nosso momento pessoal de oração, de reflexão da palavra de Deus. Quais são os frutos que eu estou produzindo no dia de hoje? Esta árvore que sou eu, produz frutos bons ou frutos ruins? Mas não sou eu quem tem que avaliar. O que dizem os outros, né? Quem experimenta desse fruto, quem convive com esta árvore, o que diz? Esta árvore produz frutos bons ou frutos ruins? O homem bom, disse Jesus, tira coisas boas do seu tesouro, no tesouro do seu coração. Quem é bom tem o coração bom. Quem é ruim tira coisas ruins do seu coração. Queremos então pedir ao Senhor, iluminados hoje por esse grande santo, São João Crisóstomo, bispo e doutor da Igreja, ele que soube acolher em sua vida a palavra de Deus, ele que soube viver esta palavra, ele que praticou esta palavra, amando a Deus na pessoa dos irmãos. É triste quando a gente vê alguém católico, pessoas que parecem ser de oração, rindo da desgraça dos outros. Será que uma árvore dessa produz bons frutos? No fim das contas, queridos ouvintes, todos nós precisaremos entregar os frutos que nós produzimos a Deus. Então, no fim das contas, como diz Jesus,
em outra passagem, no tempo da colheita é que nós vamos ver quais são os frutos que cada um produz. Disse Jesus: por ora, deixa crescer o trigo e o joio, para não correr o risco de, arrancando o joio, arranque também o trigo. Essa dinâmica da vida que nós precisamos também entender. Que o Senhor nos ajude a conviver, trigo e joio, mas sabendo que no fim das contas, o Senhor vai pedir a cada um de nós para que apresentemos a Ele os frutos que nós produzimos. Que pela intercessão de São João Crisóstomo e, claro, da nossa querida padroeira Santa Mônica, sejamos orientados, conduzidos, mas que da nossa parte assumamos ouvir e colocar em prática a palavra do Senhor, para depois não produzirmos frutos ruins, inesperados, porque o Senhor vai pedir conta desses frutos, dessa produção. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.